Ezequiel capítulo 37, versículo 1, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Orei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amados, esse é um texto no momento onde Israel estava exilado na Babilônia, e o profeta Ezequiel, a partir de várias profecias, de vários momentos que Deus trouxe para Ezequiel profetizar contra Israel, para que haja conserto, onde ele profetizou contra Tiro, contra Sidom, contra Hermon. Ezequiel foi levado para o exílio, mas ao mesmo tempo ele foi levado para Jerusalém em visão, ele foi levado em vários outros ambientes que Deus o levou, e agora ele é levado para um ambiente pelo Espírito, e esse ambiente era um vale de ossos secos. Nessa noite, amado, eu te convido a ir em lugares onde homens e mulheres tiveram os seus encontros com o Senhor e um avivamento pessoal. Porque esse lugar que Ezequiel foi um lugar onde foi produzido um grande avivamento pessoal. Porque na verdade era uma realidade de um povo, a realidade de um povo desobediente a Deus, a qual estava sendo disciplinado por Deus, por não darem ouvido àquilo que era as ordens de Deus, e até mesmo os alertas que os profetas trouxeram a Israel, para que houvesse conserto diante de Deus. O povo não quis consertar, o povo não quis se render, não quis se dobrar diante de Deus, e agora recebeu diante de Deus a sua disciplina, que era ser levado para o exílio na Babilônia. E agora o povo estava ali chorando, clamando, sem esperança, e esse é um ambiente que apresenta para nós um ambiente de morte, um ambiente que não tem esperança, que era um ambiente onde Deus levou Ezequiel. E Ezequiel estava no vale de ossos secos, e ali ele via ossos. Antigamente, quando se travava assim uma batalha,
travava-se a batalha dos vales, né? Quando a gente assiste aqueles filmes medievais, quando a gente assiste os Vikings, Coração Valente, aí você vai ver que nos finais da batalha aquele tanto de mortos, e aí naquela época ficavam ali, apodreciam, e aquele era um ambiente de ossos que se secaram de batalhas que foram há muito tempo. Então era um ambiente de morte, um ambiente de desesperança, mas era um ambiente onde Deus estava apontando um avivamento pessoal. Avivamento, ele nada mais é do que uma transformação do nosso coração. Avivamento é nos avivar e acender a chama que está apagada no nosso coração, a chama que muitas vezes se esfriou em relação ao nosso amor, a nossa paixão pelo Evangelho, ao nosso desejo da presença de Deus. O avivamento produz em nós uma transformação no caráter, na vida, na rotina, em todos os aspectos da nossa vida, nos apontando e nos levando em direção a Deus, mas em amor, em fervor, em disposição, em entusiasmo, em vontade de servir a Deus em todas as coisas, com desejo de ter Deus em primeiro lugar, com desejo de poder desfrutar da presença do Senhor em todos os ambientes da nossa vida, com desejo de buscar a Deus em todas as horas, preencher todos os espaços vazios da nossa vida com a presença de Deus, com as coisas de Deus, louvando, salmodiando, tendo prazer na palavra, sendo avivado pelo Espírito e cheio do Espírito. E é esse ambiente que Deus está apontando para Ezequiel, que ele vai produzir um avivamento no meio do povo. Ezequiel, ele vive um avivamento pessoal nesse texto, quando Deus lhe dá uma visão. E essa visão é um retrato sem dúvida, do povo de Israel. Era a realidade que o povo estava vivendo. Amados, veja bem, o povo de Israel foi tirado do Egito, é um povo muito numeroso, maior que o povo do Egito, e por ser maior do que o povo do Egito, foi escravizado durante 400 anos e oprimido, com tanto trabalho para que não pudesse pensar em se rebeliar e se levantar contra o Egito. Deus tira esse povo com mão forte, Deus abre o mar vermelho, Deus leva aquele povo para o deserto. Durante o dia, no calor escaldante, Deus coloca uma nuvem para trazer sombra, para que o povo não precisasse ser queimado pelo sol. Deus, no deserto, Deus fazia a água jorrar da rocha. No deserto, Deus trazia maná para que o povo pudesse ter comida. E quando o povo murmurou, reclamando que estava com saudade de carne, de comer carne, Deus deu uma chuva de cordonizes para que eles pudessem ali fazer um churrasco no deserto. Durante a noite, no frio intenso do deserto, Deus colocou uma coluna de fogo para que o povo pudesse ser aquecido no frio. E quando o povo entra na terra prometida, todos os outros povos veem o poder de Deus sobre a vida daquele povo, que venciam batalhas simplesmente com 32 homens, com poucos homens, que não pegavam nenhuma espada, como foi a questão de 300 homens contra 32 mil homens, que esses homens não pegou nenhuma espada, simplesmente só tocou uma trombeta e quebrou um cântaro, e começou a proclamar, profetizar, e os soldados iam sendo mortos pelos próprios anjos. Os povos viam o poder de Deus em Israel. Então era um povo que era nítido a mão de Deus, o nome de Deus sendo representado na vida daquele povo. Mas aquele povo se dobrou a outros deuses, aquele povo desobedecia a Deus, aquele povo entristeceu o coração de Deus, e Deus toda vez os alertava, tentando trazer aquele povo de volta. Mas chegou a gota d'água.
E Deus falou: olha, vou levantar as nações contra vocês. E Deus levantou a Síria, Deus levantou Nabucodonosor e a Babilônia, o maior império do mundo. Deus fez com que esses impérios se tornassem os maiores. Foi Deus que fez. Não foi o diabo que levantou a Babilônia. Foi Deus que deu o poder para a Babilônia, e a Babilônia enxergar Israel, quando ela atravessou naquela região da Palestina, pudesse enxergar Jerusalém e destruir Jerusalém. Porque Deus falou: eu vou disciplinar vocês. E o maior orgulho de Israel é ser uma nação de Deus. É ser uma nação de Deus, que é suprida por Deus, que tem agora os seus rituais, os seus cultos, o seu templo, o seu tabernáculo. Naquela época que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, já havia o templo. O templo de Salomão já foi construído. Eles já desfrutaram de um grande rei que foi Davi. Desfrutaram de anos de paz. Mas foi só em decadência depois da morte de Salomão. Então o povo foi em decadência por causa da desobediência. E agora estão ali com seu orgulho ferido, não tem casa, não tem lugar, estão aprisionados na Babilônia, longe de casa, exilados em um país estranho, mais uma vez escravizados, disciplinados, humilhados. Às vezes Deus nos alerta. Deus alerta o seu povo. Deus alerta o seu povo por tantas vezes que o seu povo anda de caminhos diferentes, que é os caminhos propostos por Ele para nós. Deus nos alerta, dizendo: não vá por aí. Mas às vezes as nossas desobediências, a nossa teimosia nos leva para caminhos distantes de Deus, mas chega um ponto que Deus nos atrai novamente. E às vezes o atrair de Deus é como um pastor de ovelha que vai lá com o cajado em busca da ovelha, e a ovelha teimosa, ele vai lá e quebra a perna da ovelha. E o atrair de Deus às vezes é com dor, é com humilhação, é com desesperança, é mostrando para a gente um ambiente de terror, de morte, para que a gente possa olhar para trás e entender o que nós já tínhamos na mão, o que Deus já tinha produzido para nós, no meio de nós, o que nós tínhamos. Nós somos tendenciosos por causa da nossa natureza de pecado. Nós somos tendenciosos a não ser grato pelas coisas e não a reconhecer as coisas que Deus tem dado para a gente. A gente é tendencioso a olhar para a vida e estar insatisfeito com a vida, não ter satisfação em Cristo. Então, às vezes tem ambientes da nossa vida que vai se tornar como Israel, ambientes de ossos secos, ambientes de morte. Mas é nesses ambientes que o nosso Deus é especialista para promover avivamento, para promover restauração, para promover transformação. As pessoas que guardavam as chaves das suas casas, ali naquele ambiente tinha mulheres que guardavam as chaves das casas. Olha, me tiraram da minha casa, agora eu estou num país estranho, eu estou com a chave da minha casa, está guardada no meu bolso. Que dia que eu vou voltar para casa? Que saudade de casa! Quando a gente viaja, amado, é muito bom viajar, é muito bom visitar as pessoas, mas é melhor quando a gente volta para casa, não é verdade? A gente fica, nossa, a gente passa uns dias, é bom a hospitalidade das pessoas, a gente desfruta de muita coisa boa. Mesmo se a gente vai para um lugar, para uma praia, a gente desfruta daquele lugar, está gostoso, mas vai passando alguns dias, aí você já fica, nossa, mas saudade de casa, saudade do meu sofá, saudade do meu controle da televisão, saudade da minha geladeira, saudade da minha garrafinha d'água, que eu vou lá e bebi na garrafinha, né? Então assim, saudade de casa. E aquele povo saiu com as chaves de casa porque
A casa ficou, mas agora estão em casa e não sabem que dia que vai voltar, e nem se sabe se irão voltar. Filhos que foram separados de seus pais, o povo com saudade das músicas, dos cultos, cantando debaixo das árvores. No Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Tem uma música secular, que na verdade não é secular, né? Que fala os rios da Babilônia, né? Que fala chorar, né? Nos rios da Babilônia nós chorávamos, como o Salmo 137, nós chorávamos nos rios da Babilônia, com saudade de casa. Essa é a realidade. Amados, e é nesse contexto que não há esperança, que o cenário da Bíblia descreve a morte da esperança e o lugar onde não habita mais a vida, mas sim a morte. É nesse contexto que a Bíblia nos leva. Agora, eu não consigo imaginar a crise que o profeta Ezequiel tinha agora, quando Deus o leva para aquele ambiente dos ossos secos, e agora Deus mostra para ele uma imagem de morte, de desesperança, e manda ele pregar para aquilo. Agora imagina eu e você pregando para um ambiente de desesperança. Você consegue se imaginar pregando num hospital, na ala de pessoas já no final com câncer? O que nós iríamos falar para elas? É um contexto de morte. Já pensou se Deus manda a gente falar de vida lá? É muito constrangedor. Então, certamente, esse é o constrangimento que Ezequiel tinha, porque agora ele teria que pregar no contexto de morte. Ele teria que pregar no contexto de desesperança. É a mesma coisa a gente pegar para um grupo de aidéticos que já está em fase terminal e a gente falar de vida para eles, de esperança para eles, onde a esperança acabou. Isso é a realidade de muita gente que está vivo, que não está com câncer, que não está com AIDS, mas pessoas que estão vivendo em estado de desesperança, porque não acreditam mais que vai haver solução para determinadas áreas da sua vida e circunstâncias que elas estão passando. Elas olham para elas e falam: não há esperança mais, não tem mais esperança. Porque elas não vêem mais saída, não vêem luz no final do túnel, não tem mais esperança, não tem mais nada que as motive a acreditar que pode dar certo alguma coisa. Tem gente que está vivendo esperando a morte, e todo dia diz: me leva, Senhor, porque para viver do jeito que eu estou vivendo, é melhor a morte. Esse é o ambiente que Deus manda Ezequiel pregar. Amados, enquanto Ezequiel pregava, ele experimentava um avivamento pessoal. Deus toma a boca de Ezequiel. Ezequiel é levado a profetizar um avivamento. Então Deus fala para Ezequiel: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, fomos exterminados, como diz o versículo 12. Mas essa noite eu gostaria de trazer brevemente para você uma reflexão em 4 pontos, né? À luz da palavra de Deus, como nós podemos, nesses ambientes de morte e de desesperança, encontrar um avivamento pessoal de Deus para as nossas vidas e para a vida das outras pessoas. Como nós podemos realmente levar uma mensagem como Ezequiel levou essa mensagem para aquele vale dos ossos secos, com toda a convicção que Deus produzirá esperança onde não há. E como é que nós podemos realmente profetizar, pregar sobre a nossa vida, que vai haver esperança, que vai haver vida em algo na nossa vida que a gente perdeu toda a expectativa de algo que pode vir para frente, de esperança, de sucesso, de que vai dar certo alguma coisa. A primeira coisa que nós olhamos aqui
é que nós encontramos um avivamento diante da morte, da esperança, quando nós recebemos de Deus um toque de poder. O versículo 1 vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Amados, nós precisamos de um toque de poder. A versão antiga da Bíblia, nossa versão antiga, ela vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, né? E essa é uma expressão muito interessante no contexto do livro de Ezequiel. Por quê? Normalmente as profecias de Ezequiel eram introduzidas com um discurso que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Você vai ver isso no capítulo 36, no capítulo 35, 34, 33, 32, 31, 30. Você vai ver Ezequiel falar: veio sobre mim a palavra do Senhor. Mas agora no capítulo 37, ele vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Em outra versão, a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor sobre nós é um toque de poder de Deus. Então, para haver um avivamento, para restaurar a esperança, para trazer vida no lugar da morte, nós precisamos de um toque do poder. Mas todas as vezes que o livro de Ezequiel diz, né, veio sobre mim a mão do Senhor, na sequência o profeta vai contar uma experiência onde houve um derramamento de poder sobre a sua vida, né? E aí, como ele disse, como se ele dissesse assim: quando o Senhor me tocou, né, o que aconteceu comigo? Em Ezequiel 3,22 ele vai dizer assim: eu encontrei a glória do Senhor e eu caí com o rosto em terra e não podia me levantar. Quando o Senhor me tocou, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim, que ele teve a visão de Deus sendo revelado a ele na imagem dos 4 seres viventes. Quando a mão do Senhor me tocou, lá em Ezequiel 40, versículo 1, o Ezequiel vai dizer assim, que a visão, ele teve a visão do templo restaurado, que o templo tinha sido destruído pela Babilônia, mas agora ele teve a visão de uma esperança, de algo sendo transformado lá na frente. E no versículo de Ezequiel 37, não apenas quando a mão de Deus tocou sobre ele, ele não teve apenas essas visões, mas simplesmente viu um vale de ossos secos, e ele é levado a enxergar uma realidade espiritual que interage com o que a Bíblia diz, que é o vale dos ossos secos, que é o lugar onde Deus vai levantar um grande exército. Amados, e essa expressão ela aparece em outros textos de outras formas, com Elias, né? Com Eliseu, com Jeremias. Com Jeremias, Deus, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 9, Deus fala assim: Jeremias, aí a Bíblia fala assim, ó, que Deus tocou na vida de Jeremias e tocou na boca de Jeremias, dizendo: agora você prega a minha palavra. Então, sobre a vida do profeta, Deus trouxe um toque de poder. Um toque de poder para ele fazer o quê? Para ele pregar. Amados, tem algo interessante nesse texto, porque o texto vai nos levar a um entendimento, a um movimento. E esse movimento é chamado movimento profético. Às vezes nós interpretamos o movimento profético como o movimento do barulho, como o movimento da pula-pula, movimento de correr, de falar em línguas, de subir na parede. Nada disso. Movimento profético é um despertamento para que o nosso coração volte-se ao Senhor, para que renasça novamente, acenda novamente a esperança e o fogo e a paixão pelo Evangelho, pela glória de Deus. O movimento profético, se você vai olhar, o movimento dos profetas era um movimento que se profetizava para que o povo pudesse acordar e voltar para os caminhos do Senhor. É o movimento da sensibilidade com a palavra e a sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Então, eu creio que o avivamento pessoal começa quando a mão do Senhor Deus vem sobre nós.
quando o poder de Deus vem sobre nós. Então começa-se no Senhor, e a nossa oração nos dias de hoje é: Senhor, derrama sobre nós o teu poder, coloca sobre mim a tua mão, e faz com que brasas de fogo se acendam no meu coração. Senhor, coloca sobre mim a tua mão, para que possa haver em mim um renascimento, um surgimento da esperança que morreu. Coloca a sua mão sobre mim, para que os meus olhos possam enxergar novamente aquilo que eu não acredito que pode acontecer na minha vida, que pode dar certo, que pode ser restaurado, para que eu possa voltar a acreditar e ter esperança que o Senhor pode mudar essa situação e pode reverter esse quadro, que tem jeito, do mesmo jeito que teve para mim, tem para o outro também. Da mesma forma que o Senhor mudou a minha situação, o Senhor pode mudar do outro também. E o Senhor pode continuar mudando essa realidade. Tem mãe chorando pelos seus filhos e dizendo: não tem mais chance, não tem mais jeito, esse aí já era. Porque a cada dia a esperança vai minguando, vai morrendo, porque os seus filhos vão se distanciando a cada dia mais, seja ele nas drogas, seja ele em outros ambientes, como homossexualidade, como outras realidades que afastam esses filhos dos princípios e do aconchego da mãe. Tem mãe que chora dizendo: não há mais possibilidade, não há mais esperança, há dor no seu coração. Tem pais, tem casais, tem várias e diversas situações da nossa vida que a gente olha e fala assim: não tem mais jeito, até financeiramente. Tem gente que está afundada nas dívidas e dizendo: não tem como resolver esse problema, não tem mais esperança. Senhor, me envia a morte, como Elias dizia na caverna, me envia a morte porque não tem mais jeito. Mas a nossa oração hoje, o Senhor fala para mudar. A nossa oração dizendo assim: Senhor, põe a tua mão sobre mim. Amém. E faz com que os meus olhos enxerguem e renasça novamente a esperança do meu coração. E que eu possa olhar para a vida e profetizar, dizer assim: vai dar certo, vai mudar, o Senhor vai mudar. Eu vou profetizar, eu vou pregar sobre isso. Eu não vou falar assim: vai dar certo, é uma miséria, é uma desgraça. Eu vou profetizar e vou dizer: vai dar certo. Mas não, mulher, você está doido, vai dar certo? O negócio já está... Não, larga esse cara aí. Como diz o Lamento, larga essa cachaça. Larga esse cara aí, não vai dar certo mais. Nossa, esse cara aí, fala para você. Eu não aceito essa palavra, porque a mão do Senhor está sobre mim. E eu profetizo: vai dar certo. Ele vai mudar. O Senhor vai alcançar ele. O quadro vai ser revertido. Essa história vai ser mudada. E ela vai ser para a glória de Deus. Amém. Evan Roberts, no dia 28 de outubro de 1904, termina uma reunião, um culto dele, com oração, dizendo assim: Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-me. Enquanto ele orava, ele é cheio do Espírito Santo, lágrimas corriam pelo seu rosto, e aí ele sentiu chamas, que estavam em chamas, pegando fogo. E ele sentiu um desejo enorme de anunciar o Salvador. E aí de repente tomou isso conta do coração dele, e ele teve uma visão. E uma mão, que mostrava para ele um número. Na mão tinha o número 100 mil. E ele foi entendendo que Deus queria dar para ele 100 mil almas, 100 mil pessoas. E ele começou a pregar ali naquela região onde ele estava. E aí muitas pessoas começaram a se converter. E Deus começou a fazer algo incrível. Deus começou a transformar aqui os lugares dos minérios, onde eram as minas de carvão. Nas minas de carvão, Deus começou a trazer os mineradores. Eles começaram a se converter. Dentro das minas de carvão, começou a haver cultos dentro da mina de carvão.
nos trens da mina de carvão começou a haver louvor, e as pessoas louvaram lá dentro, e Deus começou a trazer pessoas, e Ele começou a ver um avivamento, uma transformação na vida de pessoas. David Brainerd, ele sentiu derramar a mão de Deus sobre ele no meio dos indígenas. Enquanto ele pregava em Crossing, na Nova Jersey, ele ficava ali. Eles ficaram, depois que sentiram a mão de Deus sobre ele, o poder de Deus, eles ficaram mais de 1 hora rolando no chão e clamando pela misericórdia. E os índios todos, quando os índios ouviram a palavra de Deus e receberam essa palavra, eles rolavam no chão durante 1 hora, dizendo misericórdia, misericórdia, pedindo perdão dos seus pecados. Houve um avivamento, uma transformação, um abrir dos olhos para a sua realidade espiritual. Amados, eu creio que o avivamento pessoal começa quando recebemos um toque de poder em nossas vidas. Como diz aquela música, diz assim: tocou-me, tocou-me, em paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão. Maravilhoso, o Senhor tocou na nossa vida. O que falta para a gente às vezes é sentir o toque de Deus. Mas outro ambiente que promove um avivamento no nosso coração é quando enfrentamos os vales difíceis da vida. E aí no versículo 1 ainda diz assim: e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava de ossos secos. Por seu Espírito Ele me levou a um vale de ossos secos. Note que o Espírito de Deus, amado, Ele conduz a esse lugar. Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Quem conduziu Ezequiel para o vale dos ossos secos? O Espírito de Deus. Então por isso que a nossa oração tem que ser: Senhor, toca-me com poder. Porque quando a gente recebe o toque de Deus, a gente recebe de Deus a convicção. O que falta no nosso coração é a convicção que o Espírito de Deus age no meio de nós. Que o Espírito de Deus pode nos enviar para um ambiente profético, onde nós podemos pregar e ver a transformação de Deus na nossa vida. Muitas vezes somos conduzidos por Deus e o avivamento chega em nossas vidas quando enfrentamos, com a ajuda do Espírito Santo, os vales difíceis da vida. Amados, o Evangelho não nos priva de viver as dificuldades da vida. Jesus não nos priva de viver a dificuldade da vida. Às vezes, os cultos estão abarrotados de pessoas que muitas vezes entendem que ir ao culto vai garantir uma boa semana. Que louvar a Deus vai garantir a ela que nada de mal vai acontecer à sua casa. Mas a garantia que nós temos de Deus e do Evangelho é que essas coisas, quando chegarem à nossa casa, quando a tragédia, quando as dificuldades baterem à nossa porta, nós vamos passar por ela e Jesus vai passar junto conosco. Amém. Ele não vai nos privar dela, mas Ele não vai nos ensinar a passar por ela. O que Israel precisava aprender é a passar por essa circunstância, porque as circunstâncias difíceis, a disciplina de Deus é para produzir uma transformação do nosso coração. Ela tem que produzir algo no nosso coração, um alerta. Não é assim que acontece com os nossos filhos? Quando nós disciplinamos os nossos filhos, damos uma palmadinha, colocamos de castigo, é para poder despertar o quê? Uma reflexão, para que eles possam entender: esse caminho é errado. Esse caminho é o caminho da disciplina, e eu preciso pegar o caminho certo, porque tem que haver uma reflexão, tem que produzir uma reflexão no nosso entendimento. Mas os vales, o que o vale dos ossos secos representa? O lugar das batalhas perdidas,
Aqui as guerras, como eu disse, eram normalmente colocadas nos vales, mas ali era um lugar onde os ossos já estavam secos, mas era a realidade que Ezequiel enxergava. Foi uma batalha perdida. Foram pessoas que morreram na batalha. E a batalha aconteceu há muito tempo, porque os ossos já estavam secos, partidos. E a gente olha para mim, eu olho para você, a gente pode se pensar na nossa vida, e eu quero que você faça uma reflexão você mesmo, e eu faço a minha aqui do meu lado. Quais as batalhas da nossa vida que a gente considera como perdida? Existe hoje uma batalha que a gente considera como perdida? Tem realidade na nossa vida que a gente olha e fala assim, essa batalha está perdida. E a gente aprendeu agora, com a dor que a gente já sofreu com essa batalha perdida, a amenizar a dor, deixando de lado e acreditando que aquilo não pode ser tratado, resolvido, transformado por Deus. E a gente entende, vou viver a vida, mas isso aqui já era. E essa era a realidade de Ezequiel. Ele chegou num ambiente de batalhas perdidas. O povo tinha morrido, os ossos estavam secos. E tem batalhas na nossa vida, amado, que a gente considera como perdida, porque faz muito tempo que a gente tem travado ela. E a gente decidiu desistir. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito de Deus te chama com espírito de valentia, não de covardia. Para você olhar para frente e dizer, com o Senhor não se desiste, avança. Porque o nosso Deus não é Deus de deixar as coisas debaixo do tapete, é Deus de transformação, é Deus que muda a história, é Deus que aviva a nossa vida. Esse é o nosso Deus, é o Deus que transforma o nosso coração e transforma as nossas realidades. Amados, às vezes nós não queremos enfrentar certas coisas. Tem pessoas que têm medo de entregar mais um currículo e bater com a porta fechada no emprego. Mas tem pessoas que receiam-se ser rejeitado mais uma vez. Eu vou ser rejeitado. Vou tentar cantar aquela menina lá, tentar namorar, vou ser rejeitado. Eu vou tentar me misturar com as pessoas, me relacionar, mas eu vou ser rejeitado. A síndrome, a crise de rejeição é muito grande no meio da sociedade hoje. Mas tem gente que está ali machucada, magoada, que não gosta nem de mexer nessas feridas e prefere deixar de lado porque não querem tratar mais, porque acreditam que são batalhas perdidas. Mas o Senhor te chamou para vencer essa batalha nessa noite. O Espírito de Deus nos empodera para enfrentarmos as dores de um povo. Aqui nós vemos o retrato da dor de um povo. Aquele era um retrato espiritual da casa de Israel. Mas o profeta começa a pregar junto ao rio Quebar. Ele vai de encontro à mulher que guardava a chave das suas casas, dos filhos que foram separados dos seus pais, do povo que estava com saudade das músicas e dos cultos, que chorava debaixo das árvores. Ele vai atrás dos levitas que tinham pendurado as harpas dos galhos das árvores. E no Salmo 137 ele diz assim: nós podemos cantar de novo. Deus vai restaurar a nossa sorte. Ezequiel ensina eles a olhar para o lado positivo. Isso vai passar. Essa batalha vai passar. Essa crise vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso que está acontecendo hoje vai passar. Vai passar. Igual eu peguei essa semana um cara no Uber e falou assim, eu falei para ele assim: rapaz, nós já ontem foi Natal, ontem já está quase Natal, perto de novo. Assim, graças a Deus, irmão. Tomara que seja assim, 4 anos rapidinho, ó. Tô orando a Deus, 4 anos, ó, passar rapidinho. Nossa, graças a Deus. Quando olhar 4 anos, chegou a eleição, graças a Deus. Passou. Tudo passa. As coisas passam. Amém? Tudo passa. Mas o que a gente tem que permanecer firme no Senhor. E aí o Salmo 126 vai dizer assim que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos com quem sonha. Esse vai ser o nosso testemunho.
que quando a gente olhar para as batalhas que a gente acredita que estão perdidas na nossa vida, e a gente vai chegar diante da congregação e dizer assim, ó, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu estou como quem sonha, porque eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida. Eu nunca imaginei que o Senhor poderia transformar a minha realidade naquilo que Ele tem transformado hoje. Amados, ande no meio dos ossos secos e pregue a esperança. O avivamento pessoal, ele vem quando nós pregamos. Pregar é fé. Eu não estou falando aqui de positivismo ou negativismo, de ser otimista ou pessimista, mas eu estou falando de fé. Nós somos um povo que é chamado para andar pela fé e não por vista, não pelo aquilo que vemos, mas pela fé, mas pelo aquilo que cremos. Então, nos nossos lábios não pode ter palavras que falem que a gente não acredita. Nos nossos lábios não pode ter palavras que vai realmente nos levar para as derrotas da vida. Ah, não vai dar certo. Vai dar certo. Não é porque eu sou positivo, não é porque eu sou otimista, mas porque eu tenho fé. Porque eu creio que o meu Deus pode fazer. Amém? Amados, olha, tinha uma menina que ela tinha medo do escuro. Ela tinha medo do escuro, mas um dia deram uma lanterna para ela. E com essa lanterna ela começou agora a procurar na roça, lá na fazenda onde elas moravam, procurar os lugares escuros, porque com a lanterna ela tinha segurança de andar. Agora aqui, todo lugar que era escuro, que ela tinha medo, agora ela quer andar porque tinha uma lanterna. Amém? Agora eu quero dizer para você o seguinte: nós somos chamados a ser lanterna na vida das pessoas. Porque se nós continuarmos o negativismo, dizendo que é falta de fé, desacreditando que Deus pode fazer e mudar a nossa história, nós estamos alimentando o medo do escuro, das trevas no coração das outras pessoas que nos cercam. Mas quando nós dizemos eu tenho fé, eu creio, vai dar certo, Deus pode mudar, eu insisto nisso, e a minha oração, Deus coloca a sua mão sobre mim, enche-me do teu Espírito e me faz enxergar e me faz profetizar, e eu profetizo, vai dar certo, levanta, anda, ressuscita. Eu profetizo isso. Você vai ser lanterna na mão daqueles que têm medo do escuro, porque as pessoas vão começar a reacender a esperança por causa da sua fé. Olha a responsabilidade que nós trazemos, porque não se trata só das nossas batalhas, mas se trata das batalhas das pessoas que nos cercam. E as batalhas das pessoas que nos cercam, muitas vezes elas são vencidas, travadas. Eles são animados a travar essas batalhas porque elas veem em você alguém que não desiste. Então por isso que Deus falou para Ezequiel: anda no meio dos ossos. Andar no meio dos ossos é você não só estar no ambiente das suas batalhas, não estar só no ambiente das suas tragédias, mas você andar no ambiente das outras pessoas, de você ministrar esperança e vida em outros ambientes que não sejam o seu. Para as pessoas olharem para você e ver, há esperança. Há esperança. Cristiane Kenny, ela tinha já uma idosa, e ela foi convidada a ministrar na Grécia, em um congresso de mulheres. E ela chegou lá na Grécia e ela começou a ver cartazes, e esses cartazes estavam cheios de fotos de mulheres, de crianças desaparecidas. E ela descobriu que naquela região, naquela localidade, era grande o tráfico de pessoas, tráfico humano. E Deus falou com ela, para ela ser lanterna na mão daqueles que perderam a esperança de encontrar os seus entes queridos. E ela levantou
e criou o A21, que é um movimento que liberta pessoas dos traficantes de pessoas. E aí uma dessas pessoas resgatadas do tráfico humano trouxe um testemunho nesse congresso que ela levou, né? Em outro momento, né? Na verdade não foi nesse congresso, foi em outro momento no A21. E o testemunho era assim, que essa pessoa, ela saiu do norte da África junto com 60 mulheres, e elas foram em direção a Istambul, dentro de um navio, e foram colocadas dentro de um contêiner. 30 mulheres morreram dentro do contêiner, e as 30 outras que sobraram foram colocadas dentro de um buraco, e elas eram estrupadas todas as horas do dia para perderem as forças e não ter poder de reação para não fugir. Depois colocadas dentro de um barco para ser levada para outro lugar, e a guarda costeira já estava atrás desse povo e achou. Quando ele foi descoberto, eles jogaram em alto mar as mulheres e só 5 sobreviveram. E essas 5 foram levadas à A21, que acolheram elas para tratar os traumas. A mulher foi, essa menina, ela deu um testemunho que ela desde os 12 anos foi estuprada pelos pais, né, violentada dentro de casa, foi levada a ser tráfico humano, passou por várias atrocidades, traumatizada ao extremo, mas o Senhor a alcançou e mudou a história dela. Amém. Glória a Deus. E a outra menina que estava ouvindo o testemunho dela, disse para ela assim, tinha 12 anos: por que você não veio logo para Jesus? Por que você demorou? Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente no ambiente de morte, esperando a gente ser lanterna na vida delas. Mas sabe por que a gente não é lanterna? Porque a gente está chorando no nosso vale de ossos secos. E às vezes o nosso vale de ossos secos é tão pequeno diante de tantas outras tragédias por aí. E a gente só precisa andar no meio dele e profetizar e crer. Porque o Deus que mudou a sua história vai mudar todas as outras histórias da sua vida. Deus não te chamou para deixar você perecer. Deus não chamou você para perecer. Amém? Amados, nós precisamos ter uma fé nessa questão. Nós estamos caminhando para o final da ministração, mas quero colocar outro ponto: responder perguntas que incomodam. Nós precisamos, para obter um avivamento no nosso coração pessoal, num ambiente de morte, para restaurar a esperança, nós precisamos responder perguntas que incomodam. Deus perguntou para Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel falou: ó soberano Senhor, tu sabes. É uma pergunta que incomoda. O processo do avivamento pessoal envolve respondermos algumas perguntas difíceis para a nossa vida, como foi a pergunta que Pedro respondeu para Jesus. E Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? O homem que lá atrás tinha falado: eu vou até a morte, rapaz, rapaz, eu sou o cara, eu vou brigar e vou com o Senhor até o final. Mas negou Jesus 3 vezes. Agora um cara frustrado com ele mesmo, decepcionado com ele mesmo, porque ele viu que não segurava o rojão, e agora Jesus olha para ele e fala assim: tu me amas? Pergunta difícil, cara, para responder. E Pedro fala para Jesus assim: tu o sabes. Tu o sabes. É difícil responder isso. O paralítico há 38 anos, você quer ser curado? Você está disposto a abrir mão das suas crenças para ser curado? É uma pergunta difícil, porque a esperança dele estava no anjo que chacoalhava as águas, e na expectativa das pessoas que iam colocar ele dentro do poço. Mas Jesus faz uma pergunta difícil para ele.
A mulher samaritana respondeu para Jesus uma pergunta difícil, quando ele fala assim: onde está o teu marido? E ela disse assim: olha, não tenho marido. É uma pergunta difícil. E Jesus fala para ela: dissesse bem, porque o que está ali é o quinto, né? Porque você sempre sonhou ter voz. Uma mulher, para ter voz, tem que ser casada. E nenhum dos seus maridos pode te dar voz. Ser você uma mulher lembrada e considerada na sociedade. Amados, quando somos levados por Deus aos vales dos ossos secos, Ele nos faz perguntas que nos incomodam, como Zaqueu. Zaqueu ficou incomodado com as falas de Jesus ao ponto de enxergar a si mesmo. As perguntas de Deus para a nossa vida é para a gente enxergar nós mesmos. A pergunta para Ezequiel, o filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver, é para ele poder checar ele mesmo. Porque muitas vezes Deus nos pergunta as coisas para ver até onde vai a nossa fé. Amados, Deus muitas vezes está perguntando para mim e para você, como Ele pergunta para muitos missionários: você crê que eu posso te sustentar? Você crê? Então vai. Você crê? Então vai. Semana passada eu vi algo extraordinário na minha vida e nessa congregação. Porque nós lançamos um desafio aqui, ali, colar, em vários outros lugares, para uma tarefa que era para a gente, para mim fazer, que foi designada a mim, o nosso pastor, Fabiano. Mas a gente não conseguiu atingir o desafio que a gente precisava. E a palavra do Labiano falou: não desista. Nós acreditávamos que Deus está nesse negócio. E a gente precisava pôr o pé na água. E não tinha ninguém para ir. Orlando, eu preciso que você vá e prepare o caminho para quando eu chegar. Mas não desista. E aí eu vi coisas extraordinárias, como irmãos que, Deus destravou situações na vida deles e abençoou, porque abençoar. Mas quando eu cheguei no lugar que eu estava, o pastor Fabiano perguntou para mim: e aí? Deu tudo certo? Eu falei: pastor, o que eu tinha eu vim. Daqui para frente é só Deus. Isso foi de manhã. À tarde, quando eu cheguei lá, eu ia pregar à noite na inauguração da igreja, na estabelecendo o grupo. Falei: daqui para frente é só Jesus. Amém? Eu vou pela fé. Não desista. Uma hora depois, uma pessoa me liga e fala assim: quanto falta? Me passa a sua conta. E aí depois de lá para cá, eu vim embora para chegar em Querência. Eu não entendia porque as pessoas me ligavam de vários lugares que eu nunca vi na vida, que eu não conhecia. Ô pastor, me passa seu Pix. Me passa seu Pix. Me passa seu Pix. E o negócio caiu. Aí eu falei assim: Deus, tem um propósito nisso aí, isso não é meu não. O carro quebrou na estrada. Nós consertamos todo o carro. O carro quebrou em Querência. Nós consertamos o carro em Querência. Porque era projeto de Deus o negócio. E Deus falou: se você crê, então confia. Amém? Confia. Então o que acontece? Se você realmente crê em mim, por que você não acredita que eu posso mudar esses maus hábitos na sua vida? São perguntas difíceis que Deus faz para a gente. Se você crê em mim, se você crê que eu posso curar, então por que você não ora por isso? Por que você não pede para curar? Por que você não ora para Deus transformar? Nós precisamos de uma pregação cheia de fé. E logo em seguida Deus manda o Ezequiel profetizar. Fala a palavra de Deus.
Fala a palavra que eu te digo. O Espírito nos empodera para enfrentarmos as nossas dores, mas o vale dos nossos secos, empodera. Pela fé, fale o que vai acontecer nos próximos dias. Eu creio que isso foi registrado aqui para mostrar como o processo pelo qual Deus gera vida, restauração e avivamento em nós. Amados, se eu creio, eu devo pregar. E eu falo para você uma coisa, eu venho nessa igreja aqui, na semana, quase todos os dias. Se falhar na semana é um dia, mas todos os dias que eu venho, eu prego. Do nada. Desde quando isso aqui não existia, era só o alicerce que o Moacir estava cavando aqui. Quando ele pôs no coração de ceder isso aqui, de investir isso aqui para ser o nosso local de encontro. Quando o mercado só tinha só o mato aí. E ele falou para mim, mostrou o projeto. Eu vim aqui toda tarde, fazendo caminhada e pregava para isso aqui. Hoje eu estou vendo na igreja. Amém. Glória a Deus. Mas eu vejo isso aqui muito mais. Muito mais. Porque eu prego isso aqui, porque é o meu vale de nossos secos. E nessa noite eu quero ensinar a dizer para você, amados, se você tem vivido esse lugar, prega a palavra que Deus te deu. Prega a palavra de Deus. Deus te deu uma palavra, e essa palavra é profética, é a profecia. O que é profecia? É a palavra de Deus. A profecia não é adivinhação. O profeta não adivinha os seus pensamentos e a intenção do seu coração. O profeta fala da parte de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Esse é o profeta. E nós temos a profecia na nossa boca. E nós devemos profetizar para as nossas realidades difíceis da vida. E nós devemos profetizar. Eu profetizo, vai passar. Eu profetizo, vai mudar. Eu profetizo, levanta. Eu profetizo, ossos secos, espírito. Quando Ezequiel profetiza, porque o espírito foi derramado, quando ele profetiza sobre o vale dos ossos secos, que venha dos quatro cantos, venha os ventos, vem agora o Ruá, que é o Espírito, o vento, o avivamento. Ele acontece ali naquele lugar, e ali começa a ver ali o barulho de ossos se juntando, e ali aquele vale de morte, de desesperança, vai se tornando um vale de esperança, onde vai surgindo um grande exército, que Deus vai falando, esse é o exército que vai voltar para casa. O lugar que vocês tinham saudade, eu estou restaurando a sua sorte. Deus quer mudar a nossa sorte, Deus quer mudar a nossa realidade, Deus quer reacender a nossa esperança, a esperança no nosso coração. Se há um ente querido seu, amado, que você não tem mais esperança, que ele pode mudar, Deus está te falando nessa noite, a esperança, profetiza para ele, profetiza. Há esperança para uma árvore cortada, que mesmo cortada, ela pode nascer novamente, ela pode brotar novamente. Há esperança. O Senhor é o Deus da esperança. Ele acende em nós a esperança. Ele nos deu vida, ainda estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é o nosso Deus. Ele produz esperança. Então, se Ele falou, amado, acredita, profetiza, que os ossos vão se juntar e a esperança vai se acender, no nome santo de Jesus.